Fala galera, vamos lá. Hoje a aula é sobre relações ecológicas, tá? As relações ecológicas são as relações que os seres vivos desempenham entre si dentro da natureza. Essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Harmônicas é quando essa relação ela é uma relação benéfica, né? Entre dois seres, desde que nenhum deles se prejudique, tá? Nenhum se prejudique e pelo menos um se beneficie. Ela pode ser também desarmônica. A desarmônica é quando você tem pelo menos um ser se prejudicando, tá? Então, se você tem uma relação entre dois seres e um deles é prejudicado, essa relação é considerada desarmônica. A gente tem também as relações intraespecíficas, que é entre a mesma espécie, e a interespecífica, que são espécies diferentes. Essas relações intraespecíficas, elas podem ser harmônicas, que é do tipo colônia ou sociedade, ou desarmônicas, que é competição ou canibalismo. A harmônica, ela pode ser de dois tipos, colônia e sociedade. Qual é a diferença? Na colônia, eu tenho seres que se unem anatomicamente. Como assim? Você olha para eles, você não enxerga, não consegue diferenciar quantos seres tem ali. Um grande exemplo da relação de colônia é o coral. O coral ele é feito de esponjas, várias esponjas unidas entre si. E você não consegue, olhando para um coral marítimo, dizer quantas esponjas existem ali. Por quê? Porque elas se associam para se defender de possíveis predadores. E a gente tem sociedade. A sociedade, a gente tem divisão de trabalho. Esses seres, eles não estão unidos anatomicamente, eles dividem trabalho. Exemplo, formigueiro. No formigueiro você tem a formiga rainha, a formiga operária, né? E cada uma desempenha uma função dentro do formigueiro. E eles não estão unidos anatomicamente. Você olhando para o formigueiro, você consegue ver que saem várias formiguinhas daquele buraco, tá? E a relação desarmônica? Então, tanto na colônia quanto na sociedade, os dois seres se beneficiam, tá? Tanto um ser quanto o outro ser. Na desarmônica, ela pode ser por competição ou canibalismo. Competição é quando dois seres competem por território, por fêmea, né? Lembra daquele filme, Planeta dos Macacos? Aquilo é um grande exemplo de competição desarmônica do tipo intraespecífica. Na competição, os dois se prejudicam, tá? Isso é muito importante. E o canibalismo é quando um ser da mesma espécie come outro ser de espécie diferente. Nisso, um ser está se beneficiando e o outro está se prejudicando. Lembra do filme Wilson? Então, isso é um canibalismo. E a gente tem ainda as relações interespecíficas, que são por espécies diferentes, tá? Essas relações interespecíficas por espécies diferentes, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Na harmônica, a gente tem mutualismo. Mutualismo é quando um ser se beneficia e o outro também, e eles não conseguem viver separados. Exemplo, humanos e as bactérias do intestino. Ué, como assim, Gustavo? Por quê? Porque as bactérias do intestino produzem vitaminas para o organismo humano, como por exemplo a vitamina K. E o humano fornece para essas bactérias proteção e alimento. Se eu tirar as bactérias do intestino de um humano, ele morre. Assim como as bactérias que estão lá no intestino, se elas não tiverem mais intestino, para sobreviver, elas também morrem, tá? Protocooperação é muito similar ao mutualismo. Na protocooperação, a gente também tem os dois seres se beneficiando. Mas qual é a diferença? É a seguinte, no mutualismo, eles não vivem isolados. Na protocooperação, eles conseguem viver isolados, tá? Exemplo, o boi e o passarinho anu. O anu é um passarinho que vai lá no boi e fica comendo os carrapatos do boi, tá? Agora, se o anu não conseguir comer esses carrapatos do boi, ele não vai morrer, tem outras fontes de alimento. Assim como o boi pode ficar com carrapato, mas não necessariamente ele vai morrer daquele carrapato, tá bem? A gente tem o comensalismo, que são restos alimentares, quando um ser se alimenta de restos alimentares de outro ser. O grande exemplo é o tubarão e a rêmora.
A rêmora, ela fica na barbatana do tubarão e fica se alimentando de restos alimentares dele, tá? E a gente tem o inquilinismo, que é quando um ser vive dentro de outro ser, tá? Exemplo, a gente tem, por exemplo, o pica-pau e a árvore, né? E as relações desarmônicas? Essas relações desarmônicas podem ser por competição. Lembre sempre que na competição um ser os dois seres vão se prejudicar, tá? No comensalismo, aqui eu esqueci de falar, o tubarão o tubarão para ele tanto faz e para a rêmora ela se beneficia, tá? No inquilinismo, onde o ser mora tanto faz, aquele ser que está morando ali se beneficia, tá? Na competição entre espécies diferentes, esses seres eles precisam ter o mesmo nicho ecológico, tá? Isso é importante. Mesmo nicho ecológico. Se você não lembra que é isso, volte lá na aula de cadeia alimentar, que lá está explicando direitinho. E a gente tem o predatismo, que é quando um ser come outro ser, né? Exemplo de predatismo: nós e o boi, nós e o frango, humanos e frango, enfim. Essa é uma predação. E a competição? Por exemplo, onça e leopardo, né? Na savana africana, eles competem entre si. Por quê? Eles comem a mesma coisa, moram no mesmo ambiente e disputam espaço. Parasitismo é quando um ser infecta outro ser, ou seja, o ser que está infectando está beneficiado e o ser que está sendo infectado está sendo prejudicado, né? Parasitismo é muito comum você lembrar, por exemplo, de humanos e verminoses, né? Os vermes, eles são parasitas. O Covid, coronavírus, ele é um parasita, ele infecta a célula humana, usa o material genético dela para se replicar. E para finalizar, a gente tem o amensalismo. Amensalismo, atenção, a maior parte das pessoas esquecem isso aqui. É quando um ser libera um produto que mata outro ser. Exemplo, galera, exemplo. O fungo penicílio e as bactérias. O fungo penicílio, ele libera um produto que é a penicilina que mata bactérias, né? E foi assim que foi descoberto o antibiótico. Um cientista francês fazia uma cultura de fungo, né? Ele era biólogo e ele fazia cultura de fungo, né? Para promover o crescimento de um queijo. Tentar fazer uma fórmula, uma receita de queijo gorgonzola, né? Ele fazia esses fungos crescerem e começou a fazer isso em laboratório. Por algum motivo, ele contaminou aquela amostra com fungo. E não só cresceu fungo, mas cresceu bactéria também. Só que ele percebeu que esse fungo, ele ficava bem nas laterais, bem no centro, e as bactérias só cresciam nas laterais, né? E assim ele descobriu a penicilina que mata a bactéria. Tá bom, galera? É isso. Fiquem com Deus. Bons estudos.